Você pode fazer silêncio comigo por um instante? É rápido, é pouquíssimo tempo. Vamos ouvir? Preste atenção. Se puder, até feche os olhos para ouvir. Olha lá. Tá ouvindo? Lá no fundo. Você ouviu? Esse é o som dos reformados. Depois do vídeo que eu publiquei sobre Paulo Júnior. Silêncio. Ninguém disse nada. Ninguém disse absolutamente nada. Quando Paulo Júnior publicou aquele vídeo dizendo: eu estou me afastando da igreja porque eu pequei, porque eu cometi um erro, porque eu fui duro, porque eu errei com a igreja, porque eu errei com a liderança, porque eu errei com a minha família, você viu a internet inundada de pastores em defesa do Paulo Júnior. Foram vários, diversos. Eu seria até injusto citar os nomes aqui como eu citei no vídeo anterior. Mas quando eu trago um vídeo dizendo o Paulo Júnior forçava os jovens da igreja a tomar banho na sua frente. Sim, forçava, essa é a verdade, irmão. Manipulava-os a fazer isso. E as pessoas com medo tiravam a roupa. Houve exemplos de casos em que ele nem precisava tomar banho, ele simplesmente disse: eu quero ver seu pênis. Eu tô falando isso pra você porque é a verdade, irmão. E o camarada vai lá e mostra. Porque tem medo da retaliação do seu líder. Tem medo do que vai acontecer. Eu disse aqui nesse canal, eu publiquei um vídeo, eu disse ele agredia jovens da igreja, agredia o músico da igreja. Eu disse aqui o quanto ele era cruel, ele não era duro, ele era cruel com membros da igreja, com jovens da igreja, cruel com a família, agredia a esposa chegou a atentar contra a própria vida, irmão. A esposa chegou a tentar o autoextermínio para fugir da vida. Eu não estou falando de uma situação que aconteceu em 1910, não, amigo. As denúncias foram gravíssimas. Gravíssimas. Você sabe que foram gravíssimas. Eu sei. Você sabe. E todos aqueles que defenderam Paulo Júnior sabem. Você lembra o que foi que eu disse? Não acreditem em mim, fulano, cicano. Não. Liguem para a Igreja Aliança do Calvário e perguntem: o que o Israel está falando tem fundamento? Lembra o que eu disse? Lembra também quando eu falei: se você ouvir uma resposta afirmativa, sejam homens. Venham para a internet e digam: infelizmente ele fez isso. Infelizmente é verdade. Lembra que eu falei isso? Você viu alguém vir para a internet para dizer que era verdade? Agora, eu tenho dito nesse canal que mais importante do que aquilo que é dito é aquilo que não é dito. E por isso eu digo: você viu alguém vir para a internet? Alguém, eu digo alguém dos reformados, daqueles que têm canais no YouTube, daqueles que estão sempre aí dando a sua opinião, sobretudo contra os neopentecostais, contra os pentecostais. Você viu algum deles vir dizer: rapaz, tem um canal de fofoca aí que tá mentindo. Tem um rapaz aí que tá dizendo ilações, calúnias contra o Paulo Júnior. Você viu isso? Eu vi milhares de comentários aqui nesse canal. O vídeo teve mais de 100 mil visualizações. Eu vi milhares de comentários de pessoas dizendo que eu estava mentindo, que é fuxico gospel, que é fofoca, que o nome não passa credibilidade, que porque o canal se chama Fuxico não tem que se acreditar, que eu vou pro inferno, que eu tô levantando calúnia. Não me interessa isso, eu não me importo com esses comentários. De verdade, eu tô falando pra você, você que assiste o meu canal, eu não tenho nenhum compromisso em fazer você acreditar em absolutamente nada do que eu digo aqui. O meu compromisso, a minha missão é fazer você saber. Fazer você acreditar, irmão. Nem o evangelho, né? A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo não é quem prega, é o Espírito Santo. Então a minha função, embora eu não esteja pregando aqui, mas a minha função e a minha missão é fazer você saber do que canalhas como o Paulo Júnior fazem. Saber, acreditar ou não. Agora, pessoas que têm uma posição de destaque, pessoas que influenciam pessoas, essas pessoas devem ser cobradas. Por que não vieram negar o que eu disse? Por que não gravaram um vídeo tal qual fizeram quando Paulo Júnior disse que estava se afastando da igreja? Vieram rapidamente a dizer aqui: não, nosso irmão Paulo está doente, irmão, ele precisa de oração. Essa foi a maior pregação da vida dele. Você viu isso? Você viu? As pessoas dizendo: meu Deus, ele está enfermo. Tudo que ele fez, essa arrogância, essa grosseria, é porque ele não tira férias. O homem só vive em Orlando, só vive nos Estados Unidos.
É porque não tira férias. E quando vem uma denúncia grave como essa, de crimes que ele praticavam, não tem coragem nem mesmo de defendê-lo. Nem mesmo de defendê-los. Mas é simples de entender isso. É muito simples de entender. É simples. E a resposta para isso é que, preste atenção, o sistema defende o sistema. Sempre se apressaram a transformar crueldade em burnout. Lembra? Quando ele faz o vídeo, vieram rapidamente. Não, ele está enfermo, ele está cansado. Isso aí, meu irmão, é porque a responsabilidade de pregar contra o pecado, ele tinha um senso muito forte de pregação contra o pecado. Ele não tolerava o pecado. Por isso que ele era arrogante. Ele mesmo chora diversas vezes nos vídeos, nas pregações. Meu Deus, meu Deus. Lembra? Chorando. Eu não aguento mais. Eu sou duro com vocês porque eu quero que você não vá para o inferno. Eu não quero que você vá arder lá no mármore do inferno. Eu quero que você vá para o céu, para a glória. Por isso que eu sou duro com vocês. É por isso que muita gente aqui me odeia. Lembra ele dizendo isso? Não, amigo. Ele é duro. Não. Ele é criminoso. Ele é cruel. E é por isso que a Igreja Aliança do Calvário, que também são covardes, cadê que tiveram coragem de dizer o que o rapaz está dizendo é verdade? Ou então é mentira. Você viu a nota? Tal qual fizeram quando publicaram a nota dizendo, não, infelizmente não conseguimos detectar desvio de recursos ou crimes de adultério. Na nota que foi publicada pela igreja, cita isso. Só que depois que eu faço essas acusações aqui, a igreja não teve coragem de vir desmentir. Eu queria dizer que é porque foram coniventes, mas talvez, e só talvez, é porque foram vítimas. O que a gente sabe é que os pastores dessa igreja eram vítimas. E talvez essa seja a forma de justificar, de justificar o silêncio durante tanto tempo. De terem suportado tudo isso. Você precisa entender que os pastores da igreja foram jovens, e foram jovens debaixo da potente mão do Paulo Júnior. Sofreram. E sofrem, né? Sofriam até recentemente. Né? Tinham medo. Uma coisa é um líder impor respeito. Outra coisa é os liderados terem medo do cara. Medo. Isso não é normal. E como eu disse, não me interessa o que você pensa, se você acredita, se você não acredita. Ele fez. E ele vai ser punido por isso. Não tenha dúvidas de que ele vai ser punido por isso. Mas o silêncio daqueles que se apressaram a defendê-lo é estarrecedor. É impressionante. Impressionante. Eu não quero que venham dar base para o que eu disse, não, que de repente cada um tem suas opiniões. Cada um tem seus motivos para não fazerem nada, para simplesmente se calarem. E talvez, e só talvez, eles estejam administrando a própria dor, a própria decepção. Por isso não tiveram coragem de falar. Né? Uma coisa é você assistir na internet. Uma coisa é você ir pregar na igreja do Paulo Júnior esporadicamente. Né? Uma coisa é isso. Vai lá, está com ele um momento ou outro, acha estranho, acha um clima tenso, pesado, nebuloso. Outra coisa é você ficar sabendo o que efetivamente acontece ali. E quando isso vem à tona, há uma sociedade. Lembra do Anderson Silva? Fala isso, né? Sociedade secreta. Eles falam dos canalhas, eu não quero falar canalhas, não. Mas é uma sociedade secreta que se comunica. Irmão, se a gente fizer isso aqui, a gente vai estar expondo os reformados, os calvinistas. Vamos com calma, vamos devagar. Você viu Augusto de Nicodemos falar alguma coisa sobre isso? Sobre o Paulo Júnior? A primeira nota dele, né? O primeiro vídeo dele, você viu? Nada, silêncio. Tem alguns que ficaram em silêncio, irmão. Aqueles que não disseram nada, não se apressaram em falar nada, é porque sabem quem é a figura. É porque sabem quem é a peça. Então você que está vindo aqui dizer que eu estou mentindo, continue. Continue. Mas não leia aquele texto bíblico que diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Porque quando finalmente é revelado, você ignora. Você diz, não, é melhor que fique encoberto. É melhor que fique encoberto. Ou não é assim que está aparecendo? É lamentável. Mas a mesma igreja
que diz Maranata, Maranata, é a mesma que diz, não, agora não, deixa só eu curtir mais o celular, tá tão bonzinho aqui no celular, na internet, fica aí um pouquinho, Jesus, vem agora não, tá tão bom aqui. A mesma que pede um avivamento é aquela que ignora quando viu o avivamento que aconteceu. Ou você não acha que isso tem a ver com avivamento também? A verdade precisa ser escancarada, precisa vir a público, seja quem for. Mas o sistema está protegendo o sistema. O sistema está protegendo o sistema. É por isso que você não viu vídeo nenhum. E provavelmente você não vai ver. Carta, nota, fala, vídeo. Não tem, irmão. Porque a decepção foi geral. E como eu disse, pode ser isso também. Estão administrando a própria decepção. Não imaginavam quem era esse demônio, esse satanás aí. Tem gente dizendo, não, mas você pegou pesado com a foto da capa, não era para botar a foto de um demônio. O nosso irmão Paulo é João Batista. Meu amigo, vá dizer isso para as vítimas que estão até hoje tendo que ir pro CAPS. Até hoje procurando psiquiatra, procurando psicólogo para se tratar. Vá dizer isso para a família de vítimas que os jovens saíram da igreja e nunca mais voltaram. Não querem nem saber de Deus. Vai dizer isso para um pai e para uma mãe que perdeu um filho, que saiu da igreja, que perdeu esse filho porque tem traumas até hoje, pessoas que casaram e não conseguem se relacionar bem com o seu casamento, porque tem problemas de ordem emocional, causada por quem? Por quem? Por quem você está passando pano. Eu vou fechar esse vídeo dizendo, me processa de novo. Não é possível, cara. Não tem não. Ele não tem coragem, não. Duvida do que eu tô falando aqui? Duvida do que eu tô falando aqui? Posso fazer nada, amigo. Posso fazer nada. Continue passando pano. Continue acreditando que existem homens que são melhores do que você. Todos nós temos pecados. Todos nós temos erros. Todos nós somos comedores de feijão. E pronto, e acabou. Pare com essa bobagem de colocar homens em pedestais. Homens, esse homem aqui é inefável. Por isso que a igreja brasileira caminha para esse caminho, né? Uma comunidade que movimenta 20 bilhões de reais por ano, e esse dinheiro vai para onde? Vai para a mão dos cães gulosos, que enxergaram dentro dessa comunidade presas fáceis, que acreditam em qualquer coisa, que se ilude facilmente, que compra, né? Compra qualquer coisa. Compra qualquer coisa e sai em defesa de qualquer um. Sem nem ao menos nunca ter comido uma banana do lado do cara. Não. Não é assim? Então, esse vídeo é para mostrar para você o silêncio. Simples assim. Não disseram nada, amigo. Nem que era, nem que não era. E o silêncio, de novo, é proteção. Quem fica em cima do muro, na prática já escolheu um lado. Sim ou não? Tá em cima do muro. Escolher um lado, menino. Se você não se posiciona, se você não fala, se você não abre a boca para dizer tá certo, tá errado, o silêncio já é um lado. Então que Deus tenha misericórdia de você, que poderia falar e não falou, que poderia proteger vítimas e não o fez, que poderia evitar tragédias e não o fez.